Olá pessoal, tudo bem? Então, ainda dando continuidade em termodinâmica, agora nessa aula a gente vai ver um caso bem especial aí de uma transformação, tá? Um processo adiabático. É um caso bem interessante da gente analisar e que é bem cobrado aí, tá? Vai aparecer em várias questões, vai aparecer nas provas das Olimpíadas, eventualmente. Então é interessante a gente estudar isso e ter uma atenção especial aqui, porque é um tópico bem interessante. Bom, o que é um processo adiabático, tá bom? O processo adiabático, tá? Aqui, pela definição que eu vou dar, a gente diz que uma transformação gasosa, né? A gente já estudou anteriormente 3 tipos de transformações gasosas: a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. E agora a gente vai estudar então a adiabática. Ah, mas por que eu deixei a adiabática para estudar nesse momento agora, né? Por que a gente não viu junto antes? Porque a gente vai precisar de alguns conceitos que nós vimos nas aulas anteriores de teoria cinética, tá bom? Então olha só, uma transformação gasosa, ela é adiabática quando ela ocorre sem trocas de calor. Então assim, não há transferência de energia em forma de calor, e isso caracteriza um processo adiabático, uma transformação adiabática. Ou seja, não há trocas de energia através da fronteira do sistema motivado pela diferença de temperatura, que é o que a gente denomina por calor, tá? E aí a gente já vai ver como é que ocorre isso, como que pode não haver trocas de calor, tá? Já que em todas as anteriores a gente viu que sim havia trocas de calor. Pela primeira lei da termodinâmica, tá? A gente tem que o calor transferido é igual à variação da energia interna do nosso gás mais o trabalho, seja esse trabalho realizado pelo gás ou o trabalho externo, os respectivos sinais aí que a gente convencionou para isso. Entretanto, não há troca de calor, portanto, isso é zero, o que implica que num processo adiabático, a variação da energia interna de um gás depende do trabalho, ok? Aqui o negativo do trabalho, tá bom? Ok, e o que isso quer dizer? Bom, como não há troca de calor, então eu só posso variar a minha energia interna, e variando minha energia interna, lembramos que isso vai estar diretamente relacionado com a temperatura, ou seja, aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura do meu gás a partir da realização de trabalho. E aí a gente tem dois processos, dois casos aí bem particulares, que é o seguinte. Então, vamos olhar essa situação aqui. Eu tenho um gás, tá, que está dentro de um recipiente. E nesse recipiente, as paredes desse recipiente, eu chamo de parede adiabática. Parede adiabática é um tipo de parede, tá, que é um isolante perfeito, um isolante térmico perfeito, aonde não há troca de calor, que impede a troca de calor entre o gás, tá, entre o que está aqui dentro e o ambiente de fora, tá? Então, aqui não há troca de calor porque eu tenho uma parede adiabática, certo? Repare que aqui eu coloquei mais pedrinhas do que aqui, certo? Então, nesse caso aqui, o gás está sendo empurrado, essas pedrinhas estão realizando o trabalho no gás. Aqui, o peso é menor, então o gás consegue realizar trabalho, tá bom? E aí, olhando para essa conclusão que nós chegamos de que a variação da energia interna é igual ao negativo do trabalho, quando a gente tem uma expansão adiabática, ou seja, é o gás se expandindo, ok? Sem haver troca de calor. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a variação da energia interna é igual ao negativo do trabalho. Mas lembra que numa expansão gasosa, a gente convencionou o trabalho como positivo. Então, positivo com negativo dá negativo. Eu tenho que a variação da energia interna é igual ao negativo do trabalho. Ou seja, se o meu gás está realizando trabalho sem trocar calor, a energia interna dele está diminuindo, e isso implica macroscopicamente que a temperatura desse gás também está diminuindo. Agora, olha nesse caso aqui. Nesse caso, eu continuo tendo a variação da energia interna igual ao negativo do trabalho, tá? Dessa partezinha aqui. Só que eu estou tendo uma compressão adiabática, ou seja, eu estou comprimindo meu gás, tem um agente externo realizando o trabalho e não há troca de calor. Então, é uma compressão adiabática. E isso implica que a gente tinha convencionado lá que numa compressão gasosa, o nosso trabalho é negativo. Negativo com negativo dá positivo, devido ao trabalho ser negativo. Então, eu tenho que a variação da energia interna
é igual ao trabalho, tá? Aqui é positivo. Ou seja, eu estou inserindo energia, tá? Aqui, como está positivo, é maior do que zero. Aqui, nesse caso, eu posso até mesmo dizer que a variação da energia interna é menor do que zero. E, nesse caso, a variação da energia interna é maior do que zero, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho que a temperatura do gás aumenta, tá? Ele está recebendo energia. Então, numa expansão adiabática, ocorre o resfriamento do gás. E, numa compressão adiabática, nós temos o aquecimento do gás. Bom, então, visto isso, tá? Outra coisa interessante da gente analisar é a seguinte. Vamos fazer aqui uma seta, né? É o seguinte, note que, vamos pegar aqui o exemplo da expansão adiabática. No momento em que meu gás está se expandindo, o volume dele está aumentando, certo? O volume que ele ocupa. E, consequentemente, a pressão está diminuindo. Então, eu posso dizer que eu tenho uma relação de que a pressão é proporcional ao inverso do volume, certo? O que nos levaria ao seguinte: aqui o produto pressão vezes o volume é uma constante. E aí vocês lembram disso daqui, que a gente já estudou isso daqui, tá? A gente já viu essa relação de proporcionalidade, uma relação inversamente proporcional da pressão e do volume. E isso daqui a gente viu lá na transformação isotérmica, né? Mas aí, o seguinte, na transformação isotérmica, vocês lembram que a temperatura, ela é constante. Porém, aqui a gente viu que a temperatura não é constante, ela varia. Aqui, numa expansão adiabática, a gente tem um resfriamento do gás. E numa compressão adiabática, a gente tem um aquecimento do gás. Então, ela não é isotérmica, correto? Então, ok, eu não posso dizer que o produto pressão-volume é uma constante. Então, o que muda, Juliano? Muda que aqui a gente vai ter que o produto pressão vezes o volume elevado a um valor que a gente chama expoente de Poisson, ele sim é constante. Isso daqui, então, caracteriza aí uma adiabática. Numa transformação adiabática, vale essa relação aqui, de que a pressão vezes o volume elevado ao coeficiente de Poisson é constante. Ou seja, a pressão no estado 1 vezes o volume no estado 1 elevado ao coeficiente de Poisson é igual à pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2 elevado ao coeficiente de Poisson. Ok, essa é a nossa relação para um processo adiabático, tá? O que acontece? Não vou fazer a demonstração de onde surge esse coeficiente e tudo mais, tá? E como chegar nessa relação, porque isso envolve cálculo diferencial integral. E a gente não precisa disso agora, tá bom? Então só saibam que P1, V1 elevado a gama é igual a P2, V2 elevado a gama, onde gama é o coeficiente de Poisson. Tá, mas o que é o coeficiente de Poisson? Aí, agora que vem um dos motivos da gente ter estudado o calor específico. Por coeficiente de Poisson é igual o calor específico à pressão constante do gás sobre o calor específico a volume constante, certo? Só que olha só, então, como a gente tem a pressão vezes o volume elevado a um expoente, no momento em que o meu volume aumenta, a minha pressão, nesse caso aqui, né, do uma isotérmica, ela caía. Aqui a pressão também cai, só que ela vai cair muito mais, tá? Vai ser uma taxa muito maior, porque o meu volume está elevado a um termo que é sempre maior do que 1, tá bom? Então aqui nesse caso a minha pressão vai diminuir bem mais. Ou o contrário, se eu diminuir o volume, minha pressão vai aumentar bem mais do que seria numa isotérmica, tá bom? E aí vem a pergunta, como seria então o gráfico dessa situação? Pois a gente já tinha visto o gráfico de uma isotérmica. Então qual é o gráfico de uma adiabática? Tá? É o seguinte, é complicado, não vou demonstrar aqui de onde vem esse gráfico, não vou fazer uma demonstração desse gráfico, mas a gente vai dar uma analisada nele, certo? Então olha só, fazendo o diagrama P e V da pressão versus volume, por uma transformação isotérmica, a gente tinha essas hipérboles equiláteras aqui, né, que a gente dava o nome de isoterma, tá? Cada curva dessa é uma isoterma. Aqui eu tenho uma isoterma com uma temperatura 1, tá? Essa temperatura ela é constante durante o processo, variando apenas a pressão e o volume, e aqui eu tenho uma
segunda isotérmica com uma temperatura T2, de tal forma que ela é menor do que a temperatura 1, né? Até, portanto, ela está mais abaixo. No momento em que eu tenho uma transformação adiabática, no momento em que o meu volume aumenta, a minha pressão diminui bastante. Então, é uma diminuição bem mais brusca do que essa que ocorre numa isotérmica, de tal forma que o gráfico ele é mais inclinado, tá? E desce bem rente aqui, tá bom? Então, supondo que eu esteja aqui indo de um volume 1, certo? Um volume 1 para um volume 2, veja o que aconteceu. Eu saí de uma temperatura e fui até a outra temperatura, de uma maneira que, no momento em que eu aumentei o volume, tá? Ou seja, houve uma expansão adiabática, eu diminuí a temperatura do meu gás, tá? Então houve um resfriamento, tal como a gente tinha visto aqui, tá? Há um resfriamento no momento em que eu tenho uma expansão adiabática, certo? Então, isso é o que a gente tinha sobre o gráfico. Aí vem o seguinte questionamento: como que a gente obtém um processo adiabático, tá? No processo isotérmico, bom, se a gente queria que a temperatura permanecesse constante durante aquela transformação, o que a gente fazia? A gente colocava um reservatório térmico, de modo que meu gás pudesse ir trocando calor com aquele reservatório térmico, mantendo assim a sua temperatura constante, né? Ou aquecendo ele. Nesse caso, as paredes são adiabáticas, não há troca de calor. Então, como que eu tenho um processo adiabático? Primeira coisa é o seguinte: a gente está falando de paredes adiabáticas, ou seja, que impedem completamente a troca de calor. No entanto, a gente sabe que um sistema perfeitamente isolado, ele não existe na vida real, tá? Ele é uma idealização, nosso mundinho das ideias, tá? A gente se aproxima muito no mundo real, como é o caso, por exemplo, de um isopor, que é um ótimo isolante térmico, tá? Então, uma caixa de isopor pode se aproximar bastante de uma parede adiabática. Também nós temos garrafas térmicas que conseguem impedir essa troca de calor. E então, nesse caso, a gente se aproxima aí de um processo adiabático, tá bom? Olha só, todo o processo de condução de calor é muito lento, tá? Lembra que a gente já falou isso, que para ver uma troca de calor demora muito tempo, às vezes pode ser horas, enfim, e o tempo aí vai ser relativo de acordo com o que a gente está realizando. Então, quando o processo for muito lento, tá? Quando o processo de troca de calor for muito lento ou muito insignificante, a gente pode considerar então como tendo um processo adiabático. Por exemplo, aqui eu tenho um spray, contém aqui dentro um gás. Vamos dizer que ele tem um gás aqui que está um certo volume, tá bom? Que ocupa todo esse volume. No momento em que você aperta essa válvula aqui, o que acontece? Acontece que vai sair o gás daqui de dentro da seguinte forma: você apertou e o gás começa a fazer isso daqui. Correto? Então olha só, aqui a gente tem um buraquinho bem pequenininho, né? E no momento que a gente aperta, então liberando, começa a sair esse gás para cá. Isso aqui ocorre muito rapidamente. Então, olha só, a gente está na atmosfera, né? A atmosfera, ela tem certos gases, né? O ar ali e tudo mais. O ar que é composto de vários gases, tá bom? Então, o que está em cinza é a atmosfera e azul é o meu gás que está saindo de dentro do meu spray, tá bom? Então, no momento em que esse meu gás sai daqui, aqui o buraquinho é bem pequenininho, então o volume ao qual ele é submetido aqui é bem pequeno, então ele começa a se expandir na atmosfera, certo? E no momento em que ele começa a se expandir, tem o ar que causa uma resistência nele, e aí ele começa a empurrar esse gás, e aí ele vai se expandindo, e aí ficando cada vez maior, aqui ocupando um volume cada vez maior. E o que ocorre? Nesse exato momento, o gás está realizando um trabalho contra o ar e se expandindo. E esse processo é muito rápido, tá? Ocorre muito rapidamente, de forma que não há tempo de haver troca de calor entre o meu gás e a atmosfera. E então a gente pode considerar esse processo como adiabático. E é por isso que muitas vezes quando você pega, por exemplo, um desodorante e aperta ele, o que sai dali acaba sendo bem mais frio, tá um pouco gelado, certo? Às vezes o desodorante ali em spray tá bem gelado e tudo. Por quê? Porque acaba nesse exato momento ocorrendo uma expansão adiabática, tá bom? Não há troca de calor, o gás está se expandindo e ele está realizando o trabalho contra a atmosfera e, portanto, ele está sendo resfriado, como a gente tinha visto anteriormente. Outro exemplo também que é interessante da gente ver é o seguinte: eu peço para que você faça o seguinte: pega a sua mão, tá, e coloca ela perto da sua boca, e aí você solta um bafo.
na mão, tipo assim, sabe? E tenta ver se o que sai é quente ou é frio. Você vai ver que acaba saindo um bafo meio quente. Agora assopra, fazendo um biquinho. Você vai ver que esse ar, ele é bem mais frio do que o que sai quando você faz o bafo. Então, por quê, tá? Olha só, no momento em que você respirando, o ar, ele entra, tá, para dentro do seu pulmão, tá bom? Para aqui, vamos supor que aqui o ar esteja a uma temperatura de 25 graus Celsius, tá? Aproximadamente aí a temperatura ambiente. Então, o ar, ele entrou para dentro de você e ele entra até o seu pulmão. O ar entrou a 25 graus Celsius no seu pulmão. O corpo humano, ele tá normalmente a 36,5 graus Celsius, correto? Então, o que acontece? O seu pulmão também está nessa temperatura. Então, durante o instante em que o ar se encontra dentro do seu pulmão, o seu pulmão vai aquecer esse gás. Lembra? Passa da calor, vai da maior temperatura para menor temperatura. Então você acaba aquecendo o ar que você inspirou, tá bom? Até que, e aí, quanto mais tempo esse ar ficar aqui, mais próximo de 36,5 graus ele vai chegar. Aí no momento em que você faz um bafo, a sua boca está aberta. Vamos fazer aqui uma boca aberta. Então o que acontece? O ar sai daqui e ele já está a uma temperatura maior do que a temperatura em que ele se encontrava aqui no ambiente. Então você sente o ar mais quente. Agora, no momento em que você faz isso, ocorre a mesma coisa aqui dentro. O ar continua mais quente. Porém, você faz um biquinho, tá? Não sei se eu consegui desenhar um biquinho aqui. Tá, que você faz um biquinho com a boca, você acabou diminuindo o volume que o ar tem para sair. Então, no momento em que ele sai, ele começa a se expandir rapidamente. E aí ocorre o mesmo caso do que no spray, e ele acaba então tendo a sua temperatura mais baixa, porque ele realiza trabalho contra a atmosfera e portanto ele acaba se resfriando. E aí é por isso que você sente aí o bafo quente e o assopro, digamos assim, frio. É porque o assopro frio é um processo adiabático. E é por isso que eu disse que o caso adiabático é um caso bem especial, porque ele se encontra em vários fenômenos aí do dia a dia. Outros exemplos é encher o pneu de uma bicicleta, por exemplo. No momento em que você está enchendo com a bomba, você está comprimindo o ar que está dentro da bomba de encher pneu muito rapidamente. Então o ar ele está sendo aquecido. Quando você enche o pneu de uma bicicleta, por exemplo, ou uma bola, enfim, com uma bomba dessas, você está colocando um ar aquecido lá dentro. E no momento em que você pega, por exemplo, o ventil do pneu de uma bicicleta e aperta, o ar sai de lá de dentro muito rapidamente e por um buraquinho muito pequeno. Então ele começa a se expandir e é um processo adiabático que ele se resfria e é por isso que você sente aquele ar friozinho saindo de dentro do pneu. E tem vários outros exemplos aí. Eu vou deixar um texto para vocês lerem sobre como isso funciona na atmosfera, que a gente tem uma camada de nuvem também, né? Então vamos resolver esse exercício aqui da prova do ITA de 2013, tá? Um mol de um gás ideal sofre uma expansão adiabática reversível de um estado inicial cuja pressão é PI e o volume é VI, para um estado final em que a pressão é PF e o volume é VF. Sabe-se que γ igual a CP sobre CV é o expoente de Poisson, em que CP e CV são os respectivos calores molares, a pressão e a volume constante. Obtenha a expressão do trabalho realizado pelo gás em função de PI, ou seja, da pressão inicial, do volume inicial, da pressão final, do volume final e do expoente de Poisson, tá bom? Então, o que essa questão está nos pedindo é basicamente para calcular o trabalho, tá? É literalmente para calcular o trabalho que o gás realiza, tá? E em termos da pressão, volume, expoente de Poisson, tá bom? Então vamos lá. Como que eu posso relacionar o trabalho aqui, né? Vou partir desde o início, embora já esteja aí nos momentos anteriores da aula. A gente tem pela primeira lei da termodinâmica que o calor transferido é igual à variação da energia interna mais o trabalho realizado pelo gás. Bom, quantidade de calor transferido, como é uma adiabática, é zero, né? Não transfere calor. Portanto, eu posso dizer que o trabalho realizado pelo gás é igual ao negativo da variação da energia interna desse gás, certo? E a gente vai partir daqui então para calcular o trabalho que esse gás realiza numa expansão adiabática, tá bom? O gás está expandindo. Se ele está expandindo, a gente já sabe que ele está resfriando, né? Tanto é que a gente pode ver aqui, ó, pelo negativo da variação da energia interna, né? Ele está perdendo energia, tá bom? Essa energia está sendo convertida apenas na realização de trabalho, porque a gente não tem transferência de calor.
certo? Bom, termos de calores específicos que a gente viu na outra aula, você pode voltar lá se você não lembra, a gente calculava a variação da energia interna como sendo número de mols vezes o calor específico do gás a um volume constante vezes a variação da temperatura que esse gás sofria, tá? Então eu posso utilizar isso aqui. Dessa forma, tá? Utilizando aqui, eu vou ter o seguinte, que o trabalho realizado pelo gás é igual a menos N CV ΔT, ok? Bom, agora olha só, aqui ele está me pedindo em termos do expoente de Poisson e não do calor específico. Então, de que forma eu posso expressar não CV, mas sim gama? Olha só, veja bem, vamos lembrar aí da relação que a gente tem. A gente tem que gama é igual ao calor específico a pressão constante sobre o calor específico a volume constante. Então, eu posso escrever isso daqui da seguinte forma, dizendo que o calor específico a pressão constante é igual ao calor específico a volume constante vezes gama. E aqui, lembrando então da relação de meia, Cp menos Cv é igual a R. Então, eu posso substituir esse Cp aqui, que a gente encontrou em termos de gama, e escrever que Cv vezes gama menos Cv é igual a R. E aí, colocando em evidência o calor específico ao volume constante, eu fico com Cv vezes gama menos 1 é igual a R. E, portanto, Cv é igual a R sobre gama menos 1, ok? Então, a gente achou uma forma de relacionar aqui calor específico ao volume constante em termos de gama. Então, agora basta substituir nessa expressão que a gente tinha aqui, ficando então com o trabalho realizado pelo gás sendo igual a menos o número de mols vezes, agora CV é R, e isso sobre gama menos 1 vezes ΔT. Só que ele não quer em função da variação da temperatura, ele quer em função da pressão e do volume inicial e final. Então, isso daqui pode ser escrito da seguinte forma, menos NR, que multiplica temperatura final menos temperatura inicial sobre gama menos 1, correto? Bom, aí você lembra do seguinte. Ó, eu tenho um gás aqui que está num estado inicial e ele vai para um estado final. Nesse processo, ele sofreu uma expansão, né? No caso aqui, é uma expansão adiabática, né? Como que eu posso definir o estado em que esse gás se encontra, inicialmente e posteriormente no final, depois dessa expansão? Lembra que a gente viu lá desde as primeiras aulas que eu posso definir o estado em que esse gás se encontra escrevendo a sua função de estado, ou seja, pressão inicial vezes o volume inicial é igual a N vezes R vezes a temperatura inicial. E a mesma coisa para a situação final, vai ser pressão final vezes volume final é igual a N, R, temperatura final. Se eu isolar, então, a temperatura final e a temperatura inicial, eu vou ter essas temperaturas, ou seja, eu vou ter a variação da temperatura em termos da pressão final e do volume inicial, correto? Então, basta que eu faça o seguinte, temperatura final é igual a pressão final vezes o volume final dividido por N vezes R, ok? E a mesma coisa aqui, onde eu vou ter que a temperatura inicial é igual a pressão inicial vezes o volume inicial sobre NR. Então agora basta que a gente substitua aqui. E aí eu vou ter que o trabalho realizado pelo gás numa expansão adiabática é igual a menos NR, que multiplica, portanto, pressão final vezes volume final sobre NR, menos pressão inicial vezes volume inicial sobre NR, isso sobre gama menos 1. Agora você percebe aqui no problema, é nos dito que 1 mol de gás. Então, a gente vai ter aqui que N é igual a 1. N igual a 1, você percebe que aqui a gente tem o mesmo denominador, né? Então, eu posso cancelar esse R aqui. E vou ter, portanto, menos pressão final vezes volume final menos pressão inicial vezes volume inicial sobre gama menos 1. E, portanto, o trabalho realizado, tá? E aqui vale bem a interpretação que a gente vai fazer. O trabalho realizado pelo gás, tá? Ou seja, melhor dizendo, o trabalho realizado por 1 mol de gás ideal que sofre uma expansão adiabática, eu posso calcular a partir dessa expressão. Só que note aqui, ó, aqui a gente tem um negativo, né? Então, essas duas expressões a gente inverte ela. Então, eu vou ter, né? Porque aqui vai ficar menos e aqui
vai ficar mais. Então eu vou ter pressão inicial vezes volume inicial menos pressão final vezes o volume final sobre gama menos 1. E esse aqui é o nosso resultado, tá? Ou seja, a gente calculou qual vai ser o trabalho realizado por 1 mol de um gás numa expansão adiabática em função da pressão inicial, volume inicial, pressão final, volume final e gama, tá? Que é justamente o que pede aqui. E, portanto, essa é a nossa resposta do problema e serve também para resolver qualquer problema que te peça aí para calcular o trabalho de um gás que sofre uma expansão adiabática reversível, tá bom? Ah, e se for mais de 1 mol? Bom, aí é só não considerar 1 mol aqui e vai levando esse N e eu coloco o valor necessário, tá bom? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. É uma questão que ela não é complicada e eu escolhi ela justamente pela interpretação que a gente pode ter aqui do trabalho realizado por esse gás e que essa expressão ela pode ser usada em outros casos. Por exemplo, se você tiver um gráfico onde diga a pressão final e a pressão inicial e seja uma adiabática, você pode utilizar essa expressão aqui para calcular olhando ali no gráfico aonde está a pressão final e aonde está o volume final, a pressão inicial e volume inicial, certo? Valeu então por assistir a aula e até a próxima.